Olá, meus lindos, maravilhosos, poderosos inscritos do nosso canal Walter Regi. Hoje eu tô aqui com esse lindo, maravilhoso, poderoso, iluminado Fabrício. Oi! E hoje a gente vai falar um assunto muito importante. Mas antes, eu vou acender um incenso, porque o Fabrício é uma das pessoas mais energizadas que eu conheço. E eu tenho a mania de acender incenso pros meus seguidores e sempre falar alguma coisa bonita. Louco, tem que acender. Isso aqui é pra chamar dinheiro, gente. Que eu tava falando com o Fabrício agora que a gente demorou pra descobrir que a gente é muito inteligente, né? E só o que falta pra gente realizar os nossos sonhos hoje em dia é ter grana. Porque o mundo é movido a grana, a gente tem que querer dinheiro também. Então não sei se vai ficar ligadinho aqui, ó. Só chamando dinheiro. Que venha, que venha. Vou colocar Estamos aqui na... prontos pra receber, né? Ai, amém. Manda, Deus, chama de dinheiro. Enfim, gente, o Fabrício, a gente vai falar sobre a vivência dele universitária. Foi o ano passado, né? Foi. Você conseguiu uma... É bolsa? Sim, consegui ingressar, Você conseguiu na ingressar porque é a faculdade pública, né? Da onde? Então, eu prestei o Enem em 2017. Consegui ingressar na universidade, uma universidade no interior do Piauí. Uma universidade bem longe de São Paulo. Eu sou de São Paulo, minha família inteira é de São Paulo. Meus amigos, todo mundo que eu conheço, né? Algumas pessoas de outros lugares, mas a maioria daqui de São Paulo. E aí eu consegui ingressar um curso que eu queria muito estudar, uma área que eu quero estudar. Eu quero estar dentro da área da academia por conta da pesquisa que a gente pode desenvolver, né? E a gente sabe que a universidade ela prepara muito para profissionais e as pessoas serem profissionais. E a gente também tem a questão da pesquisa, né? E o curso que eu escolhi foi antropologia, para estudar também as nossas questões, né? Estudar enquanto preto, enquanto negro, enquanto homossexual, enquanto pessoas de baixa renda também, né? Porque são várias questões, assim, que nos atingem. Então, a minha experiência não foi legal, porque eu passei no Enem. E aí tem uma questão muito complicada, né? Que acontece sobre essa questão. A gente passa no Enem, a gente entra no SISU, entra nas cotas. Eu me inscrevi numa cota errada, porque existem várias cotas, e eu coloquei a cota de negro, estudante de escola pública, independente da renda. E isso me prejudicou um pouco. Por quê? Porque existe a cota de negro, escola pública e baixa renda. E aí, quando eu fui tentar a bolsa, não Tinha a maioria, né? E aí, quando eu fui tentar a bolsa, eles quiseram alegar que eu não teria direito porque eu não coloquei como baixa renda. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha todas as provas de que eu era uma pessoa de baixa renda e eu recebo Bolsa Família, e eu também tinha o ID Jovem, que é para pessoas de baixa renda. O que é o ID Jovem? O ID Jovem é um projeto de políticas públicas para a juventude, então é de 13 anos, eu acho, até os 24 anos, que são para pessoas viajarem em ônibus convencionais interestadual. E aí você pega esse ônibus e você não paga a passagem inteira, você paga uma taxa de embarque. Então, assim, a minha passagem daqui para o Piauí seria R$ 430. Eu pagava R$ 16 pelo ID Jovem. Jesus. Assim, é um ônibus convencional que eu andava 2 dias, mas estava tranquilo, porque eu estava realizando um sonho. Realizar um sonho, a gente, sei lá, a gente vai até andando, né? E, enfim. E aí, o que acontece? Que foi bem difícil essa vivência universitária agora. Porque eu cheguei no Piauí, não conhecia ninguém. Tentei comunicar pelas redes, mas é meio difícil, né? Eu falei, eu tenho que estar lá, tenho que ir até lá. Cheguei, eu vi o edital, eu sabia que a aula começaria em maio, mas eu fui em março para fazer matrícula. Isso é uma coisa bem complicada, né? Porque a gente já não tem muita grana. A gente recebe Bolsa Família, que não é uma coisa assim, né? A gente não consegue estar no mercado de trabalho muitas vezes, né? E é um caso que eu tenho há um tempo já. E aí você chega e não consegue... Aí você chega lá para fazer a matrícula num mês e você tem que ir embora, porque a aula vai começar daqui a 2 meses. Quando eu cheguei lá, eu sabia já que teria uma residência estudantil, que é o lugar onde os estudantes moram, e é dentro da universidade. Então eu cheguei e falei, eu vou pedir um abrigo em algum quarto, em algum corredor, em algum lugar, né? Na rua eu não vou ficar. E aí eu cheguei, fiz a minha matrícula. Foi um processo meio difícil para chegar lá, assim, porque a universidade ela é muito periférica. Eu passei numa universidade que é uma Univasf, ela fica no interior, na cidade de São Raimundo Nonato, lá no Piauí.
E ela é uma universidade que a gente poderia chamar de periférica, porque a sede dela é em Petrolina, são 6 horas, né, de viagem. Uma viagenzinha bem bacana, numa estrada totalmente esburacada, assim, sabe? Uhum. Que você leva mais de 2 horas naquela estrada por conta das condições, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu não tinha onde ficar, né? Porque eu não conhecia ninguém. Fui direto na secretaria, fiz a minha matrícula e perguntei, onde eu posso ficar? Eu posso ficar na residência? Falando com os alunos. Foi isso que me disseram. E aí eu fui, procurei os alunos. E aí consegui ficar num quarto lá, e eles tiveram que fazer uns papéis, mandar e-mails para assistência estudantil. E isso foi um outro problema, porque lá não tinha assistente social nem psicóloga, porque elas estavam afastadas por doença, alguma coisa assim. Mas não colocaram ninguém no lugar? E não colocaram ninguém no lugar, e aí todas as questões de assistência estudantil teriam que ser reportada à Petrolina via e-mail. Tipo assim, 6 horas de viagem, ninguém de Petrolina nem ia até lá. Então, ninguém sabia. Porque, assim, como não tem assistente social, não tinha ninguém para responder por elas. Aí você ficava assim, vou falar com quem? Fala pelo e-mail. E aí o e-mail não é uma segurança, né? Às vezes não, mas às vezes não é. E eu precisava ali, urgentemente, presencialmente, que eu precisava ver a minha situação, né? E me acolher. Eu não tinha dinheiro para ficar em hotel. Essa era a realidade. E aí eu fui com pouco dinheiro, que a gente fez vaquinha no meu aniversário no final do ano, assim, sabe? Vamos, passei na universidade pública, vamos, todo mundo feliz. Até porque a gente romantiza, a gente romantiza. Vou pra faculdade, vou chegar lá, ninguém da minha família até então tinha diploma. Minha mãe conseguiu se formar o ano passado, mas ninguém tinha um diploma universitário, ninguém da minha família foi pra uma universidade pública. Eu sou o primeiro. E aí eu cheguei no Piauí, teve essa dificuldade, aí eu comecei a ver as dificuldades que me cercavam na faculdade, porque assim, eu vi que não tinha um RU, que é o restaurante universitário, onde os alunos podem comer com um custo um pouco mais acessível, né? Não tinha assistência estudantil, não tinha psicólogo, não tinha RU, eu falei, tá, vamos tentar encarar isso daí, né? Um pouco difícil. E aí, beleza, cheguei na quarta-feira, porque o ônibus só tem uma vez por semana pra lá. E aí eu saí segunda-feira, e aí eu cheguei na quarta-feira, e aí quando a matrícula seria na outra segunda-feira. Então, se eu não pegasse esse ônibus segunda-feira, eu não chegaria na matrícula, porque só ia sair o outro na outra segunda-feira. E aí eu tive que fazer essa viagem uma semana antes. E aí eu fiquei com pouca grana, tinha que comprar comida, claro. Eu falei assim, eu preciso resolver. Eu falei, acho que eu vou desistir desse curso, né? Tentar de novo ano que vem, enfim. E aí um aluno lá se prontificou a fazer a minha matrícula. Então eu corri atrás de fazer a procuração, já conhecia as pessoas. E aí eu deixei a procuração, a documentação lá e voltei para São Paulo no sábado. Porque isso era só para fazer a matrícula? Isso só para fazer a matrícula, porque aí as aulas começariam em maio. E aí eu fiquei tranquilo, porque eu falei, agora eu vou ter minha matrícula, volto para São Paulo, tento arrumar uma graninha para voltar aqui um pouquinho melhor, e aí eu já começo a receber uns auxílios, algumas bolsas, né? Porque quando você estuda na universidade pública, você tem auxílio para você se manter ali e tudo mais. E o curso era integral? E o curso era integral, era um curso de antropologia integral, que a gente estudava de manhã e à tarde, e aquela coisa bem puxada que eu estava super disposto a fazer, porque de verdade, eu sou muito focado nessa questão de estudo, ler, adoro, eu acho bem massa. E aí eu voltei novamente em maio para começar as aulas. E dessa vez eu cheguei às 4 da manhã. E aí eu cheguei na rodoviária, só tinha uns táxis lá, peguei um táxi, subi, né, porque eu não conhecia nada ainda, peguei. E isso já é o dinheiro da comida, mais ou menos, né? E aí eu cheguei lá. Só que eu cheguei, o segurança abriu o portão para mim, entrei na residência, que era dentro da universidade, mas uma portaria independente da portaria principal. Aí eu cheguei, entrei no quarto, eu tava sem celular nessa época, que eu tinha pulado um carnaval antes, aí o celular sumiu. E aí eu tava sem celular. E aí, enfim, cheguei lá sem avisar ninguém, gente, né? Mas enfim. E se fosse rico entrando na universidade, tá? Perdi o celular no carnaval, hoje amanhã já tava com outro. Tinha outro iPhone, né, baby? Até o iPhone. último. Deitei, capotei, né? E aí quando deu umas 9 horas da manhã, porque lá o sol, 6 horas da manhã tá estalando, né? Sertão nordestino, na Caatinga. E aí eu cheguei e fui tomar um banho, tomar um café, né? E aí o segurança do diurno pegou e me chamou. Falou, olha, você precisa ligar para essa pessoa. Essa pessoa era assistente social. Assistente social que estava lá em Petrolina. Eu já tinha lá um e-mail falando que eu tinha que sair do quarto. Que eu tinha que sair da residência. Aí eu falei, opa!
E aí, beleza. Falei, vou ligar pra essa pessoa. Cheguei lá na secretaria pra pedir pra ligar pra ela, né? Interurbano, porque são estados diferentes. E aí, liguei e ela não me atendeu. Aí, beleza. Aí a gente articulou lá com os alunos, não, você não vai embora, fica aqui, não sei o que, não sei o que lá. Aí, beleza. Voltei lá, tentei ligar, não me atendeu novamente. Isso da universidade para universidade. A gente já começa uma falta de comunicação entre os próprios polos da universidade, né? E aí eu descobri que existiam pessoas que também estavam na mesma situação, ou seja, nossas aulas estavam para começar naquela semana, na quinta-feira, e pessoas que vinham de outros lugares que também estavam sem lugar para ficar. E aí eles reservaram um lugar na cidade, que era um centro cultural, para essas pessoas ficarem. Só que eu não tinha sido comunicado desse lugar, e eu já estava instalado na residência. Aí eu, beleza, né? Vou lá falar com essas pessoas, articular com elas, porque eu vi que tem lugares aqui, vou chamar elas pra vir pra cá. A gente ocupa esse lugar, porque esse lugar está aqui vazio, então a gente tem que ficar aqui. Um direito nosso, né? Talvez. Enfim. E aí eu cheguei nesse lugar, conheci as pessoas, chamei elas pra ir e tal, e eles não quiseram. Sinceramente, eles falaram, vamos esperar. Eu falei, então tá bom. E aí foi quando eu voltei e consegui ligar novamente. Uhum. E aí conversei lá com o pró-reitor da universidade. Aí nisso que ele me atendeu, já estava um pouquinho com os nervos, um pouquinho assim, né, alterado. Eu sou uma pessoa muito calma, mas estava um pouquinho alterado, porque eram muitas coisas acontecendo. E aí eu peguei e comecei a falar com ele. Falei, olha, desculpa, o que o senhor está fazendo é uma coisa inconstitucional. Você está querendo colocar um aluno matriculado no meio da rua. E assim, você quer que eu vá para onde? As aulas começam na quinta-feira, eu vou pra onde? Eu não tenho pra onde ir, não sei o quê. E aí ele começou a discursar um discurso já pronto, assim, sabe? Não sei o quê, sei lá, lá. Falei assim, tá bom, mas você quer que eu faça o quê? Eu já tô instalado lá tem vaga. Aí eu, batendo o pé, ele desligou o telefone na minha cara. Aí eu falei, que bom, né? E aí eu falei assim, você pode ligar de novo, que eu acho que a ligação caiu. A gente faz uma de desentendida, louco, né? Porque a gente sabe também, né, que... Fina, que eu acho que a ligação caiu. Aí a moça ligou novamente, aí ele me atendeu, começou a falar, não tem como você ficar, porque já tivemos problemas, não sei o que. Eu falei, mas gato. Mas como que eu vou pro olho da rua? Não dá, aqui tem lugar, não sei o que. Ele falou, você não vai ficar, não sei o que. Desligou o telefone novamente na minha cara. Aí eu fiquei nervoso, eu falei, desculpa, eu não vim aqui, não atravessei o país, são 3.300 quilômetros pra chegar até aqui e uma pessoa ficar tirando com a minha cara, eu não vou sair. Aí eu falei, agora que eu não vou sair, porque aonde eu estava, a residência tinha cozinha, tinha banheiro e tinha cama. Aonde eles queriam me colocar, só tinha um colchão. Tinha uma cozinha improvisada e o banheiro era fora. No Nordeste, existem várias questões, né? Lá era o sertão. Então, assim, a água era fria do chuveiro, existiam pererecas no banheiro pra gente tomar banho. Então, assim, você ia tomar banho, um monte de perereca lá. Que medo sentado no pau da perereca entrando na água. Eles falaram que eu precisava aguardar o edital. O resultado do edital que foi aberto no ano passado. E aí, que é um edital para você ter o direito de dormir ali naquele local. Eu acho legal isso, só que ao mesmo tempo não é. Porque mas 2 meses não, né, gente? Porque a pessoa chega para estudar, como é que vai esperar 2 meses? A minha aula já era aquela semana, eu já tinha que estar dentro desse edital, eu já tinha que estar lá, ou não. Você não foi contemplado, beleza, mas eu não estava nem no edital ainda, era um edital anterior, sabe? E aí, beleza. Eu fiquei esperando o resultado desse edital. Eles abriram um edital assim emergencial para as pessoas morarem provisório. Aí foi o que a gente prestou, né? Isso já era meio de maio, nossas aulas acontecendo, essa guerra, sabe, acontecendo. E aí saiu o resultado do edital que a gente prestou como provisório. E aí, nessas 3 pessoas que estavam concorrendo, eu fui o único que não fui contemplado. E foi muito louco isso, porque assim, saiu o resultado na quarta-feira. Na quinta-feira eles estavam falando, Fabrício, você tem até tal dia pra sair daí. Eu falei assim, como assim, gente? Não houve diálogo até agora. O tempo inteiro, sabe? Uma coisa militar me mandando embora. E aí eles fazem um cálculo lá da vulnerabilidade da pessoa,
Eu fiquei em menor vulnerabilidade, não sei como, mas enfim. E aí eu não consegui a vaga. E aí, beleza, eu falei, tá, eu acho que eu também não vou sair, porque na ala feminina existiam vagas. Então, assim, faz um remanejamento entre as mulheres, porque existiam várias meninas morando sozinha num quarto. Falei, então pega uma menina, divide com a outra e dá um quarto pra mim. E quando chegar outra menina, a gente coloca junto aqui e vai remanejando, porque a vida é assim, né, gente? A gente vai ajustando as coisas quando não tá junto, assim. Enfim, eles me mandaram embora e aí eu comecei a ficar abalado, porque essa é uma questão. Tinha uma outra questão, que era a questão do almoço e do auxílio que a gente não tinha. Eles falaram que a gente só teria direito a algum auxílio quando abrisse o edital, que seria em dezembro de 2018. Ou seja, a gente estava em maio de 2018, matriculado, tendo aula, e a gente não tinha garantia de ter uma bolsa. Sabe? E como é que a gente ia sobreviver num curso integral, de manhã e à tarde? E aí não tinha RU na universidade. E aí eu falei assim, RU, que é o restaurante universitário. Aí eu falei assim, tá, e a gente vai comer o quê? Sol, né? A gente parece que é uma placa de solar e vamos viver de sol. A gente se deslocava pra ir até o IFE pra almoçar, porque eles só forneciam almoço pra gente. Só que era uma caminhada debaixo do sol do Nordeste do meio-dia de 3,5 km. Você coloca no Google lá entre um e o outro, ele faz a rota e você caminhar 3,5 km ao meio-dia. 3,5 km pra chegar. ir E 3,5 km pra voltar, ou seja, 7 km. Pra comer? 7 km pra comer uma refeição. E aí você fica, gente, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Porque eu vim estudar e eu tô, sei lá, tendo que descobrir o Brasil, né? Porque, pelo amor de Deus. E aí eu fui passando por isso, sabe? Isso foi abalando a minha estrutura emocional, minha estrutura física. Claro, porque cara, imagina claro. você andar 3,5 km pra comer, aí você tem lá uns 20 minutos pra você voltar e ter uma aula à tarde. Isso é insano. Não, é isso é insano, insano, cara. isso não é humano, assim, é sabe? humano. Chegou o mês de julho, eu iria chorando, assim, meu Deus, por que eu tô passando por isso? Aquele sol, assim, sabe, na nossa cabeça, e eu passando por isso, e eu ia todos os dias. Eu perdi 2 tênis nessas caminhadas, porque eu fazia uma trilha, saía da residência, fazia uma trilha, chegava no asfalto. Aí eu entrava numa rua pra cortar caminho, aí chegava numa rua de terra que parecia um mar, assim, sabe? Aquela areia branquinha, assim, fofinha. Aí andava nessa rua. Aí chegava no asfalto de novo. Aí chegava no IFE. Aí quando chegava no IFE, comia. Todo mundo olhava assim e falava, meu Deus, onde veio essas pessoas? Os alunos do ensino médio, assim, meu Deus, vocês vieram da Univasf andando todos os dias. E aí eu pedi, né, cheguei, fiz um abaixo-assinado pra galera, pra gente pedir ônibus, né, porque era necessário a gente ter ônibus. E aí, tipo, começaram aquela muvuca, não, a gente precisa de ônibus, não sei o quê, mas nada adiantou. Não rolou. Não rolou. Então, assim, a gente tinha que andar e todo mundo falava assim pra mim, tem que acostumar, porque todo mundo tá aqui fazendo essa caminhada há anos, e assim, eu falei, gente, eu não sei se eu vou acostumar, eu acho que eu não devo nem me acostumar. Eu esqueci de falar uma coisa importantíssima. Quando saiu o resultado, que eu não fui contemplado, e eles me mandaram embora da residência, o que eu fiz? Imediatamente, fiz um requerimento, mandei pra faculdade, e logo no dia seguinte, na sexta-feira, e fui na Defensoria Pública da cidade. Aí eu cheguei lá na defensoria e aí ela ouviu minha história, ela falou, não, a gente vai te ajudar, hoje mesmo você já tem uma resposta. E aí ela me deu um ofício judicial e nesse ofício eles me davam a garantia de mais 15 dias até a faculdade se posicionar e me dar uma solução do que eles fariam comigo. Quando chegou, acho que o ofício lá, eles devem ter ficado meio assustados, porque eu acho que ninguém tinha feito isso antes, né? E aí a gente que é de São Paulo, a gente é meio chato nessas coisas, né? A gente... Enfim. E aí eu fui... Tem que ser, imagina, a gente sabe. gente. E a gente tem que saber dos nossos direitos, né? Só que assim, essas questões, elas vão somatizando algumas questões em nós, né? Porque a gente já sofre tantas coisas por ser negro, por ser gay, por tantas portas se fecharem. Eu já não sou tão mais novo, né? Eu já tenho 30 anos hoje. Então, tipo, não é uma questão, tô curtindo a vida. Eu tô querendo estudar, eu tô querendo me formar, tô querendo ser um profissional, sabe? Você fez 30 agora? Acabei de fazer 30 no ano passado. Então você não pode mais pegar o ID Jovem. O ID Jovem. não tem mais ID Jovem. Gente, então... São 11, 13% de pretos entrando na faculdade. São poucas pessoas, sabe? A gente já entra tarde na faculdade. A gente entra muito tarde na faculdade.
Cara, você tem noção que pra fazer a matrícula ele pegou um ônibus e viajou 2 dias? A gente precisa do ID. O ápice de tudo isso foi quando um dia eu fui assistir uma aula. Era uma aula de matemática, o professor de química que estava ministrando. E a aula já estava acontecendo. Aí eu entrei com uma menina, a menina entrou, eu acho que ela era do curso, e eu entrei atrás. Eu estava com um livro na mão, assim, coloquei na mesa. E o livro falava exatamente sobre o racismo no Brasil e como ele se desenvolve. E aí eu sentei, aí de repente ele para a aula, ele percebe a minha presença, e aí ele pegou e falou assim, você está matriculado nessa disciplina? Quem é você? Eu falei assim, eu sou Fabrício, eu sou do Antropologia, não estou, só vim como ouvinte. Aí ele pegou e falou assim, tá, então vamos fazer uma coisa, quando você quiser assistir uma aula minha, você fala comigo antes, porque assim, eu não sei quem você é, né, e eu que estou ministrando a aula e tal... E aí eu preciso saber quem você é, porque vai que você é um bandido, ou você veio aqui pra matar alguém, ou cometer alguma coisa. Nessa hora, eu estava com meu livro, eu olhei assim, racismo no Brasil, eu olhei a minha situação naquela universidade. Eu não tive outra reação do que começar a rir. Na verdade, eu queria era chorar, né, porque... Imagina, estou na universidade pública, cara, tenho todo o direito de estar ali. E mesmo se eu não tivesse, eu poderia estar ali, porque a universidade é pública, é de todo mundo. E aí eu cheguei e passei por isso, e eu falei assim, gente, eu não acredito que está acontecendo isso comigo. Tanta coisa tem acontecido e eu tô passando por isso agora. É como se caísse uma ficha, como né? se caísse uma ficha, assim, sabe? É tipo, você está nesse lugar, mas o que você está fazendo nesse lugar? Sim. E aí, de repente, uma menina, que também era negra, e a gente vê como que as coisas são e às vezes não chegam para as pessoas. Ela pegou, olhou para mim e aí ela falou assim, nossa, professor, realmente, né, a gente tem que saber com quem tá aqui na sala, porque eu fiquei com medo. E eu olhei para ela, assim, sabe, tentando falar, não, você não tá falando isso, você é negra, cara, como é que você tá falando isso pra mim? E aí, tipo, eu olhei tudo ao redor e eu falei, não, é isso, eu tenho que ir embora daqui. E aí eu saí da sala, assim... ele passou uma atividade, eu saí rindo, eu falei, gente, não é possível, eu encontrei meus amigos que estavam, assim, ali no grupinho, e aí eu tava rindo, assim, de desespero, sabe, porque muitas coisas estavam acontecendo, e acontecer isso foi o ápice, assim, de falar, meu, não dá. E aí teve um simpósio, uma conferência, né, de antropologia, e aí foi quando tava tendo várias rodas de conversa, e no momento teve uma roda de conversa falando sobre racismo, e aí eu acho que eu me senti num lugar de fala, né? E aí a moça, uma doutora estava falando sobre as questões do racismo institucional e tudo mais, parecia que era uma coisa que ninguém tinha ouvido falar ali. Uhum. E aí eu peguei e falei, aí abriram para questionamento e eu fui fazer meu questionamento. Eu falei, olha, gente, eu tenho um questionamento e o meu questionamento é esse, como que a gente lida e como que a gente tenta exterminar o racismo dentro da universidade pública, porque assim... E eu contei toda a minha história, né? Que eu vim de São Paulo e tô aqui passando várias necessidades e eu espero que isso não seja racismo, porque todo mundo tá passando junto, mas eu estou passando por isso e aconteceu essa situação de racismo. E aí eu identifiquei o racismo aqui. Então, assim, como é que a gente acaba com isso? E eu já estava destruído, assim, sabe? E aí foi quando eu comecei a conversar com a colegiada, eu falei, eu não vou mais ficar aqui, eu tô indo embora, não sei o quê. Eles já tinham me pedido, né, pra terminar o período. E aí eu terminei o primeiro período antes do tempo, porque as minhas notas eram super, assim, boas. Tanto que depois disso eu fiz um trabalho e consegui uma nota 10.1. Assim, nunca vi essa nota da minha vida, mas consegui essa nota. E talvez seja reparação histórica. E aí eu peguei e realmente eu desisti de lá. E o professor me orientou a procurar uma outra universidade, né, que fosse em outro lugar e tal, continuar os meus estudos, porque ele viu que em mim tava essa sede, né, de quem tava afim de estudar, de quem quer falar, né, de quem quer estar nesse lugar de fala. E aí eu fui até... Aí ele me falou da Unilab. E aí eu falei, eu vou pra Unilab. E aí eu consegui um processo de transferência. Eu pedi um histórico, eu precisava apenas de um histórico, que eles me enviassem um histórico, para eu poder enviar e fazer a matrícula. Uhum. E simplesmente a universidade não me respondeu. E aí eu mandei o e-mail, tentei ligar e ninguém me respondeu. Aí eu falei, vou precisar ir até lá novamente para pegar esse papel. Aí foi a última vez que eu usei o ID Jovem. Eu voltei até lá, peguei o histórico, só que eu não tive grana para chegar no Ceará para fazer a transferência, ou seja, eu perdi a transferência. Voltei para São Paulo e falei assim,
não sei o que tá acontecendo. Gente, você tem noção que pra pegar um histórico, é um histórico, cara. Era só a universidade mandar um e-mail pra ele repassar. O cara teve que viajar 2 dias pra pegar um histórico, cara. Perdi a oportunidade de estar estudando lá. E aí eu falei, vou fazer o Enem e tento de novo, né? E aí esse foi o melhor Enem que eu fiz, assim. Eu fiz Enem 3 vezes e esse foi a nota que eu tirei, assim. Minha redação foi incrível. Eu falei assim, gente, vou publicar essa redação, pelo amor de Deus. Não foi nota 1000, mas chegou perto. E aí saiu o SISU, quando eu vi, não abriu Antropologia pra Unilab. Aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Meu Deus do céu. Mas aí eu fui pesquisando e vendo as questões assim que eu poderia fazer para chegar na antropologia novamente. E aí tem um curso de humanidades. E aí eu prestei para o campo de Salvador, da Bahia, né, que fica em São Francisco do Conde. E aí eu prestei para lá, fica 1h30 de Salvador. Fui fazer a matrícula, agora eu tenho que ver, juntar uma grana para poder chegar lá novamente, pagar um aluguel e tentar conseguir as bolsas. Eu espero muito que eu consiga, né? Depois de eu já estou matriculado, depois de começar as aulas, eu começar a receber algum auxílio, né? Porque não é fácil. O curso agora lá não é integral, ele é noturno, mas ao mesmo tempo, onde se trabalha em cidades pequenas, o que fazer em cidades pequenas. E aí a gente precisa realmente de auxílio, né? As pessoas têm esse direito até auxílio de moradia, de bolsa de alimentação, de bolsa livre, de bolsa... Eu quero essas coisas, porque eu vou precisar disso, a minha graduação vai precisar disso, sabe? Até porque, gente, assim, a maior parte das pessoas recebe um pouquinho mais que o salário mínimo, né? Então, pobre não faz faculdade. Quem entra nas federais, né, nas públicas, são pessoas que têm dinheiro. Gente, não vamos viajar que pobre e preto consegue fazer universidade. Não consegue. Poucos negros conseguem chegar aonde o Fabrício chegou. Cara, quando ele chega lá é só dificuldade atrás de dificuldade, tá ligado? Enquanto as pessoas, a maior parte das pessoas que tá fazendo provavelmente o mesmo curso que ele faz, cara, tem condições financeiras pra fazer. Não tá pedindo nada mais do que, né? A gente tem direito. E é isso, agora é chegar lá e tentar, sabe, pedir aos céus, aos orixás, para que abençoe essa ida, porque eu estou saindo novamente, né, sem condições, porque é difícil você estar no mercado de trabalho, é difícil você conviver com depressão, sabe? Sim. E isso é uma questão que o sistema nos põe nesse lugar, porque a gente não é depressivo, a gente não é triste, não é incapaz, mas eles tentam nos dizer e falar, você é isso, você é aquilo. E a gente tá lutando aqui, porque a gente é muito mais que isso, né? E é essa questão, é muito complicado, mas a gente vai vencer, porque eu acredito que a gente consegue vencer. Mudou. E assim, o que a gente quer é uma outra mudança. É a mudança de que a gente esteja vivo, de que a gente esteja aqui, sabe? E vivendo as nossas histórias. A partir das nossas divas, a partir das, né? A partir das nossas... Guiões. A partir daquilo que a gente entende como um ser humano precisa ser, né? A gente é um ser humano. É isso, gente, é isso. Eu queria dizer assim que esse canal é pra falar sobre histórias, é pra falar sobre pessoas. A gente tá fazendo esse novo movimento que é contando as nossas histórias, porque antes a gente não contava, a gente só queria fazer a trajetória do vencedor, né? Só que, gente, é difícil, não deveria ser. Não é normal uma pessoa querer estudar e ter que passar fome. Andar 7 quilômetros pra comer. Não é normal. Não é normal. Ele fez o que a sociedade fala que a gente tem que fazer. Estuda. Quando você entrar numa universidade, a sua vida vai mudar. Mudou porra nenhuma. Só fode a nossa cabeça a cada dia. É por isso que a gente tem que se dar as mãos. Ouvir histórias como as minhas, como as da Preta que veio aqui, como a do Fabrício e falar, mano, não pode continuar acontecendo. A gente conta rindo, mas dói. Dói aqui. A gente conta rindo porque a gente é leve. Porque o que esperam da gente é que a gente seja raivoso. Eu sou um pouco raivoso às vezes. Mas a gente quer contar essas histórias com leveza pra chegar aí no seu coração, pra quando você vê acontecendo, você fale, não, comigo não pode acontecer mais porque o Fabrício passou, o Walter passou, um monte de gente passou. Chega. E é isso. Te amo. Eu também. Muito obrigado por contar essa história linda, maravilhosa. Muito bom. Você tocou o coração de um monte de gente aqui.
E é isso. É isso. Gente, não desistam dos seus sonhos. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se, compartilha, curta, passa essa história pra frente, porque é isso que a gente tem que fazer, tá bom? Energia positiva sempre. Beijo.